Livro Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Editora Árvore da Vida. Capítulo 16. A multiplicação da vida. Todo organismo vivo cresce. A Igreja, como o corpo de Cristo, é um organismo vivo e não uma organização. Por isso precisa crescer. Ela precisa avançar, estender-se e espalhar-se por todos os lugares, levando a vida de Deus aos que ali estiverem. Crescer por dentro e por fora. O crescimento da Igreja implica a multiplicação do número de discípulos de Jesus e o aumento de vida divina neles. E isso está relacionado com a propagação da palavra. Com base nestes dois textos, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Atos 6:7. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. 1 Pedro 2:2. Pode-se dizer que a palavra de Deus é a força motriz do crescimento da Igreja. Quanto mais palavra, mais crescimento. Se queremos gerar frutos para o Senhor, a palavra de Deus precisa habitar ricamente em nós e fazer uma obra em nossa vida. Mas como ela pode fazer parte de nós e operar em nós? Devemos tomá-la como nosso alimento e em oração. Efésios capítulo 6, versículos 17, parte C, a 18, parte A, e 1 Pedro 2:2. Depois de termos experiências com a palavra de Deus, ela precisa fluir para alcançar novos territórios e novas pessoas. O poder da palavra, o crescimento da Igreja e a expansão do reino. No livro de Atos vemos a profusão, a abundância da palavra alcançando todas as partes da terra, ganhando pessoas para o Senhor e produzindo a Igreja para testemunho de Cristo. O que ocorreu no início da Igreja corresponde ao que Deus projetou na criação do homem. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 1:28. Veja na sequência os versículos que ressaltam o poder da palavra, o crescimento da Igreja e a expansão do reino. Eles estão listados respectivamente segundo esta ordem: Jerusalém, Palestina, Antioquia, Ásia Menor, Europa e Roma. 1. A palavra de Deus era divulgada de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6:7, versão King James atualizada. 2. A Igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Atos 9:31. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda a parte, multiplicando-se. Atos 12:24, versão King James atualizada. 4. Assim, as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número, dia após dia. Atos 16:5, versão King James atualizada. 5. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Atos 19:20. 6. Pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Atos 28:31. Jesus está contratando pescadores. A história do Senhor Jesus demonstra sua intenção em chamar os perdidos e dar-lhes a salvação. Essa foi a razão por que ele chamou seus discípulos. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículos do 18 ao 19. Hoje, do mesmo modo, o Senhor busca pescadores e pecadores. Você quer sair em uma pescaria junto com ele para fazer a igreja crescer, aumentando o número de seus discípulos? No seu ministério de 3 anos e meio, foi isso que esse grande pescador de almas fez. E hoje, Jesus está fazendo novas contratações. A última palavra dele para seus amigos pescadores foi: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
Mateus 28, 19, parte A. Os frutos devem permanecer. A Bíblia fala também que o fruto precisa permanecer. Eu vos designei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15, 16, parte B. Que devemos fazer para o fruto permanecer, ou seja, para não perder nenhum peixe? O modo de trabalhar seria este: guardar, cuidar, fundamentar e aperfeiçoar. Lucas, em seu evangelho, diz que as redes dos pescadores se rompiam de tanto peixe. Lucas capítulo 5, versículos do 5 ao 6. Mas João, que era exímio remendador de redes, disse: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheias de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. João 21, 11, conferi com Mateus 4, 21. Falemos como Pedro: Mestre, sob a tua palavra lançarei as redes. Lucas 5, 5. A igreja é viva. Precisamos multiplicar o número de discípulos para Jesus. Contudo, nossas redes não podem se romper. Se a palavra já o alcançou, então ela precisa alcançar outras pessoas por meio de você. Não se esqueça, sua verdadeira missão e profissão é pescar homens para o Senhor.